Gente, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro formalizou, né, o que a gente trouxe para vocês ontem. Primeiro, já está com as joias, já pode fazer a entrega e está esperando apenas qual é o local, a definição de qual é o local. Eles foram, inclusive, ao Tribunal de Contas da União para entender onde é que as armas e as joias deverão ser entregues. O escritório também falou que as armas não foram entregues ainda porque estão aguardando a expedição de um guia de tráfego especial, documento que é preciso para que você possa levar armas. Ele ganhou um fuzil de um canto para o outro. De acordo com a defesa, o guia foi expedido hoje de manhã e agora os advogados, então, estão esperando o local, o TCU, dizer aonde, já que não será mais na presidência da República. A ideia é que seja para a Caixa ou para a Polícia Federal. A determinação de que esse material volte para o poder público foi dada na última sexta-feira. E agora chegou uma informação também aqui nova a respeito desse assunto. Só um minuto, gente, para eu poder atualizar aqui, que a expectativa da defesa do Bolsonaro é que haja definição amanhã de onde é que ele finalmente vai entregar. Eu acho, Igor, que vale a pena a gente trazer a informação que você nos enviou agora, antes, inclusive, de trazer os meninos, que é o Valdemar da Costa Neto, pela primeira vez, falando aí a respeito disso. Olha o que Bolsonaro disse sobre o caso das joias, né? O Valdemar disse sobre o caso das joias. Todo mundo comete erro. Ele não saiu em defesa do Bolsonaro. Eu vou trazer, a informação é da Giovanni Noe, da nossa CNN em Brasília. Olha, ele foi questionado durante essa cerimônia aí a favor da Michelle Bolsonaro e disse, olha, às vezes você comete erro, mas sem má fé, desde que não dê prejuízo para o país. Ele disse ainda que a situação não afetaria Bolsonaro. Todo mundo comete erro, quem votou nele apoia, gosta dele. Foi sintético, mas não tem defesa, o Yuri Pita e Leandro Rezende. E agora a gente já tem também a Larissa Rodrigues, não tem defesa de Jair Bolsonaro. Todo mundo comete erro, é aquela de, né, releve aí porque passa. A Larissa chega com prioridade. Boa tarde, querida. Como é que você vê essa fala do Valdemar? De novo, né? Num dia em que eles exibem a Michelle em palanque de luxo, Bolsonaro chorando, isolado, sem o grupo dele ter ido prestigiar, e ele manda todo mundo comete erro. Oi, gente, boa tarde para todo mundo. Dani, vem bem naquela linha que a gente vem falando, né? Durante os últimos dias, desde que esse escândalo das joias acabou aparecendo, Valdemar Costa Neto tem sido aconselhado por pessoas mais próximas, em especial aqueles pele raiz, digamos assim, né, que estão com Valdemar no partido há mais tempo, antes mesmo do bolsonarismo, a não vir em defesa como um todo de Bolsonaro. O que ele fala? Ele, obviamente, nessa fala rápida, não vai acusar Bolsonaro em momento nenhum a esse tom, mas também não há um tom, como a gente viu, por exemplo, quando se teve notícia daquela minuta golpista encontrada na casa de Anderson Torres, ou em outras ocasiões, como, por exemplo, em um dos tantos ataques às urnas eletrônicas. Não tem um tom de eu estou aqui para defendê-lo e Bolsonaro está comigo para sempre, independente do que acontecer. Não teve esse tom. Pelo contrário, é um tom de quem tenta desviar um pouco da situação. Todo mundo comete erros, vida que segue. Não vamos dar importância para isso. Num dia em que o grande destaque foi Michelle Bolsonaro. A gente vem noticiando e essa informação vai chegando a cada dia de que Valdemar Costa Neto estaria no momento colocando todas as suas fichas na ex-primeira-dama. Tanto que houve uma insistência, me relataram, por parte do presidente do PL para fazer logo esse anúncio, essa posse de Michelle Bolsonaro à frente do PL Mulher, e em especial, quer logo Valdemar Costa Neto começar as andanças de Michelle pelo país, apesar de fontes relatarem que Bolsonaro não está gostando nada disso. Nesse momento, entre Bolsonaro e Michelle, Valdemar vem se posicionando e dando algumas dicas de que, para ele, nesse momento, é mais importante tornar Michelle Bolsonaro uma pessoa política do que continuar segurado na mão de Bolsonaro, que relatam também fontes, ainda não voltou dos Estados Unidos e por isso estaria chateando algumas pessoas dentro do próprio partido, dentro do PL. Dani? Muita gente hoje me falou, mas ele já devia ter voltado, ele já devia ter voltado, ele já devia ter voltado. Agora, tá todo mundo
ali tentando deixar claro, né, que há um esforço aí por parte do Valdemar da Costa Neto de blindar a Michelle, mas e quando ele vai, no caso das joias, né, ou seja, o PL se apressou em dizer que ela nada tem a ver com o episódio, que ela realmente não sabia das joias, e para Bolsonaro mete essa aí, Yuri, todo mundo comete erro. Eu ia fazer uma brincadeira com a Lari, que erro é quando ela falou que a gente se veste de cinza na quarta e não na terça, que é hoje. Isso é erro, né? Trazer uma caixa de joias. Não sabe que dia é mais. Trazer, só a Dani que sabe, Lari, porque a Dani está focada nas férias dela. Essa história de... É claro que tem toda uma tentativa de narrativa política de minimizar o impacto do que aconteceu com a descoberta dessas joias apreendidas pela Receita Federal e do segundo conjunto de joias que chegou até o gabinete do então presidente Jair Bolsonaro ainda no fim do seu mandato, mas chegou até ele e ficou em posse dele. E só agora, quando veio à tona toda a história do que ocorreu com a entrada dessas joias em outubro de 2021, estamos falando de fevereiro para março de 2023, ou seja, um ano e meio depois praticamente, é que se tomou essas iniciativas. Mas o fato é que há sim um impacto, há uma tentativa de se minimizar esse impacto político e o quanto as atitudes que foram tomadas dentro do governo Bolsonaro, ainda pelo então ministro Bento Albuquerque e posteriormente pelo gabinete, pelo ajudante de ordens do então presidente Jair Bolsonaro, tenente coronel Mauro Cid, é isso que causa esse embaraço para o ex-presidente e a distância que ele está daqui do Brasil, levando em conta que o governo Lula já está há quase 3 meses governando, exercendo o mandato, e falta esta liderança do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, diante do que foi a eleição, o que os seus eleitores, os seus apoiadores queriam era de Bolsonaro combativo desde o dia 1 do mandato de Lula. E o que se vê é o distanciamento e, de certa forma, essa perda ali, essa erosão do próprio capital político que Bolsonaro teve e uma série de outras lideranças tentando capitalizar e tomar para si esse poder político. Ô, Leandro, que avaliação a gente consegue fazer do quadro como um todo, né? Dia ruim, dia do aniversário, assim, provavelmente um dos piores aniversários do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, porque tem explicitamente uma falta de cuidado, né? Ou de preocupação em talhar melhor um assunto que certamente seria abordado no dia de hoje. Dani, desde aquele dia que o Flávio Bolsonaro, não faz tanto tempo assim, né? Mas que o Flávio Bolsonaro postou uma data de retorno do ex-presidente Jair Bolsonaro. Logo depois apagou a informação e aí, naquele dia, eu fui procurar algumas pessoas do PL, muito próximas ao Valdemar Costa Neto, para perguntar, olha, e aí, quando é que o Bolsonaro volta? E, segundo os relatos que eu recebi, o Valdemar teria disparado ali um palavrão, né? Quando foi perguntado sobre isso ali durante uma reunião política. Desde aquele dia que esse, né, na verdade, né, foi o dia de bastidor que a gente apurou, que foi emblemático no sentido de o Valdemar Costa Neto, aos poucos, está se afastando de Jair Bolsonaro, no seguinte sentido. Claro que o PL é uma legenda bolsonarista que cresce graças ao ex-presidente Jair Bolsonaro, mas Jair Bolsonaro está fora do Brasil, não volta e não dá nenhuma mensagem de que vai voltar. Daí o PL já ter preparado um terreno para ter o que a gente tem convencionado aqui chamar de reserva técnica no sentido político da coisa. Percebendo que o processo que pode tornar Bolsonaro inelegível está avançando e percebendo que o PL precisa se manter como um partido relevante para fazer a disputa, fazer a oposição com o Lula, né, e tentar voltar à presidência da República em 2026, o PL, que nunca teve esse tamanho, o Valdemar Costa Neto está vendo, olha, o meu principal jogador, o craque do time não está podendo jogar agora, eu vou jogar com o time que eu tenho, né? E está aí colocando a Michelle Bolsonaro para ser, de repente, esse destaque, para ter esse destaque político, enquanto vai fazendo o outro jogo da política, né? Tentando buscar novas lideranças, fortalecendo o partido no Congresso
isso no Legislativo. E, dito isso, não dá para a gente dizer que o Valdemar Costa Neto está rompendo com o Bolsonaro, não é isso. Mas aquele empenho que a gente viu o PL ter em vários outros episódios envolvendo o ex-presidente, a gente não está vendo nesse caso das joias. Há uma procura, desde sempre, para defender a Michele Bolsonaro e um pouco de sensação de que, olha, esse não é um problema da legenda, como se o Bolsonaro não fosse mais uma questão para o PL. É isso que, assim, olhando em retrospecto, né, desde que esse caso das joias veio à tona e que ele se tornou, em alguma medida, a materialização desse processo de afastamento, é isso que me parece. Assim, aos pouquinhos, o Valdemar está largando a mão do Bolsonaro, Dani. Gente, eu vou só para fechar aqui, né, relatar a conversa que eu tive hoje com uma pessoa do PL, né, que eu falei, olha, esse evento que o Valdemar fez para Michele é um evento de presidenciável, né, não tem muito como mudar, deixar isso de lado. Não, mas o Bolsonaro é candidatíssimo, ele me disse. Eu falei, mas o partido sabe que a chance dele ficar inelegível é imensa. Não vai ficar inelegível, não vou fazer isso, não tem nada sério contra ele. Aí eu falei, o parlamentar, né, o senhor sabe, abuso de poder político e econômico por imprudência ou ou falta de aconselhamento ou muita certeza de que de uma forma ou de outra venceria a eleição, ele cometeu a céu aberto, né, utilizando o aparelho público, o EBC, para fazer disseminação de mensagem falsa, para trazer desinformação, monta um 7 de setembro que vira uma espécie de show de campanha, da campanha dele, já com a campanha na rua. Então, tudo isso aí, digamos, são fartos os elementos, o risco é enorme. E o pior é eu seguir a avaliação, né? De novo, talvez por excesso de autoconfiança ou falta de aconselhamento, ele não deixou nenhuma ponte a ser reconstruída com o Tribunal Superior Eleitoral. Para piorar, ainda vem a minuta do golpe, né? Ou seja, o cenário é ruim, né? Aí ele, a Michele é a nossa reserva técnica. E, bom, você sabe o que eu penso do Bolsonaro, ponto. No sentido de que, né, eu sou um crítico. Então, assim, ficou tão ruim a foto como um todo, eu acho. Por que acontece esse episódio, né? O dia de hoje, a foto fica tão ruim para Bolsonaro, de uma espécie de tentativa de substituição mesmo, né? E dessa exposição dela muito bem cercada, vestida, produzida, né? E ele lá com o celular assim meio baixo, que deixa todo mundo com essa coisa horrível aqui, né? Chorando, falando sobre as lições dos momentos difíceis da vida, que eles tentaram ali num primeiro momento falar, não, imagina, mas ele é candidatíssimo. E rapidamente, com uma argumentação lógica, né? Mas você sabe o que eu penso dele, do tipo, se for, já foi. Meninos, obrigada. Já volto. Meninos é menina. Larissa. Já volto com você.